Ji-Paraná, dezembro de 1985. Época em que milhares de brasileiros migraram para Rondônia. A maioria veio para o norte em busca de terra fácil. Aqui encontraram a cidade em pleno desenvolvimento. Ji-Paraná é uma terra abençoada por um povo cada vez mais cristão. Aqui se espalharam e um grande movimento evangélico aos poucos foi sendo criado. Igrejas eram construídas a cada ano. Ainda assim, muitos crentes encontravam dificuldades para cultuar. Assim foram surgindo os pontos de pregação, como que deu origem à terceira Igreja Batista de Ji-Paraná, hoje com mais de 150 membros. Uma vitória para este povo, que no início enfrentaram inúmeras dificuldades para conseguir um local onde pudessem se reunir. Ireni conhece bem essa história. Morando longe da primeira Igreja Batista, resolveu abrir um ponto de culto em sua própria casa, um lugar bem diferente. Porque a primeira era muito longe para nós, né? Então fiquei muito difícil de ir na igreja, então nós abrimos um ponto de pregação lá no bairro do Pé de Manga, e ali nós começamos com 10 pessoas. O pastor Antônio e o outro que pastor Dail, e minha família, irmão Ruth, irmão Edmo e irmão Luiz, e esse irmão. 2 anos depois, os membros resolveram dar um passo adiante e juntos foram em busca de realizar um sonho, a compra de um terreno onde seria construído o que hoje é a terceira igreja. Hoje nós temos aquele tempo foi construído ali, já naquele mesmo tamanho que está ali, não precisa aumentar nada, e todo mundo se dispôs da igreja. Houve uma disposição muito grande dos irmãos e todo mundo contribuiu e conseguimos fazer aquele tempo. Para mim é um privilégio muito grande de nós ter no nosso bairro, a nossa igreja, do jeito que está. Está uma igreja que todo mundo tem aquele privilégio de quando chega ali ficar à vontade, que é a nossa casa. O sonho de ter um belo templo foi sendo concretizado por etapas. Com esforço e empenho, os poucos membros da época conseguiram o que tanto queriam. De lá para cá já se passaram 20 anos. Durante esse tempo, coisas boas aconteceram. E eles, testemunhas vivas, relatam fatos engraçados. Assim, quando o Eli foi batizar, aí o lugar, o ônibus, né, foi na frente e eu fiquei para trás com a roupa do batismo. Aí o Moé levou nós, o carro quebrou no meio do caminho, nós teve que voltar, eu voltei com a roupa do batismo para trás e eles teve que batizar com a roupa que foi. Nós trabalhamos essa coisa muitas vezes aí, no meio desses barros aí. Eu aí vou pôr um caminhão de boi, depois que nós fomos num sítio para fora aí, e no sítio aí, uma formigueira pegou nós no caminhão lá, não sei se você estava junto, pegou nós no caminhão, plantou pé medonho, chegamos lá na casa do homem, tudo molhado, assistimos o culto molhado lá, e viemos embora tudo molhadinho, lá na casa do, como é que chama, falecido já, o Chute. Fiquei bastante emocionado,
Foi um trabalho que tivemos na linha 205, quando lá a congregação estava em boa, uma atividade, o irmão Magno, falecido, morava lá. E nós fizemos um trabalhão lá e cantamos, o coral cantou lá, e lá nós realizamos, o pastor realizou o batismo, e tivemos alguns candidatos, não me lembro quantos, mas foi batizar bastante gente de lá e daqui da sede também que foram batizar lá. E na hora do almoço foi uma coisa interessante que aconteceu, que um dos irmãos começou quase a ficar sem o almoço. Ele saiu do bando e quando nós estávamos todos almoçando, quando já vimos embora que ele chegou para almoçar. Mas os 20 anos da Terceira Igreja Batista também podem ser contados com histórias que emocionam. Ali foi a igreja que nós sofremos muitos ataques de Satanás, mas em todos Deus transformou em bênção. Ataques de Satanás muito violento ali. E Deus abençoa de tal maneira, como também qualquer igreja evangélica, qualquer igreja ou batista mesmo, sempre é com dificuldade que a gente, dentro da igreja primitiva, sempre com dificuldade que nós organizamos uma igreja. Então não foi fácil, não. Uma das coisas mais marcantes que aconteceu comigo na Terceira Igreja foi que quando eu cheguei aqui de lá do Rio de Janeiro, eu tenho 10 filhos, só tinha 2 membros da igreja, 8 estavam fora. E a igreja me ajudou a ganhar os outros. Hoje temos 8 membros e 2 só que estão fora. Eu acredito que são crentes ainda, mas não são membros de igreja. Uma coisa que marcou muito e que eu fiquei muito feliz quando eu fui eleita presidente da União Feminina, eu conversei com as irmãs para nós poder fazer um evento, né, um almoço, alguma coisa que conseguisse dinheiro para nós comprar uma porta de vidro para a igreja. Então eu passei ideia para as irmãs e as irmãs concordaram, ficaram contentes com a ideia e se mobilizaram cada uma e a igreja toda. E foi um almoço muito alegre, onde todos participaram, contente, e mais contente ficou eu, porque tudo que eu queria ver uma porta de vidro na igreja, que era uma portazinha bem velha, e a gente queria tanto aquela porta de vidro, e foi feito, conseguimos comprar a porta de vidro. Para mim, nós sentimos muito bem, muitas vitórias tivemos nesses 20 anos. E eu também sinto muito feliz por participar dessa família maravilhosa. E eu sinto muito feliz também por ser professora das crianças, né? Muitos anos. Hoje eu tenho aí essa alegria de ver os filhos dos que foram aluno meu, né? 20 anos. Sinto muito, muito feliz. Muitas coisas, né, que passaram, muitos passando por luta, por tristeza, mas tivemos muitas vitórias porque Jesus sempre esteve conosco em todos os momentos das nossas vidas. Né? Eu cresci junto com a Terceira Igreja Batista. Aprendi muito com as atividades que desenvolvemos na igreja. Um cargo que me marcou muito foi o cargo de presidente de jovens, especialmente no ano de 93, um ano que nós realizamos muito aqui na igreja. A gente se reuniu para adquirir algumas coisas que faltavam para a igreja, como retroprojetor, bateria e outros instrumentos que faziam falta para o culto. Nós também realizamos muitas programações que animavam muito o povo, como gincanas, foram muitas gincanas feitas. Nós apresentávamos peças nos cultos, nós também conseguimos viajar, sair, passear para fazer intercâmbios com outras igrejas. Nós participamos de congressos, a igreja fazia assim, uns piqueniques muito animados, muitas pessoas iam, inclusive pessoas de fora, e através desses eventos muitos se chegaram a Cristo. E isso marcou muito a nossa vida. Há um ano eu aceitei Jesus, né? E daí para frente eu comecei a participar da Igreja Batista,
que para mim foi um privilégio, fui recebido muito bem, minha vida mudou. Antes de aceitar a Jesus, a minha vida era uma vida difícil, né? Não tinha fundamento. Hoje eu tenho bênção na minha vida. Através da Igreja Batista eu consegui converter muito a minha vida, não só a mim, meu marido também, né? A gente está firme. E graças a Deus eu estou muito feliz de estar completando 20 anos de Igreja Batista junto. E se Deus quiser, pretende terá muito mais aniversários. Em nome de Jesus, que Deus abençoe. Bom, para mim eu fico feliz também de fazer parte desse aniversário da Igreja Batista, que já vai fazer 1 ano que eu estou participando lá, né? E para mim é bom que através de lá eu consegui ser um cristão verdadeiro, que antigamente, antes de eu estar lá, eu não conseguia ser, né? Era mais ou menos cristão, mas hoje eu posso agradecer a Deus que através do Ministério da Igreja Batista eu posso dizer que eu sou um cristão verdadeiro. E também a minha esposa, né, que lá também ela se converteu, se firmou, hoje todo mundo conhece ela lá, né, que é uma pessoa bastante espiritual, e que nós possamos conseguir mais aniversário pela frente aí na Igreja Batista, que Deus possa nos abençoar mais e mais. O tempo para eles parece ter passado como uma virada de página. 20 anos cheios de surpresas, emoções e bênçãos. E muitos pastores ajudaram nessa caminhada. Nós já tivemos a contribuição do pastor pastor Expedito Júnior, e também na época tinha um pastor que nos ajudava, auxiliava. E nós tivemos contribuição de vários pastores, entre eles, em seguida veio o pastor Jaconias, que aí já a igreja, né, já tinha organizado a igreja, o pastor Jaconias assumiu a igreja e deu uma grande contribuição, porque ele tinha um zelo muito grande pelo trabalho no campo, as congregações, ele tinha um grupo que cantava muito bem, e com isso aí animava muito, e a igreja, num certo período, a igreja estava bem animada mesmo, porque ele, além dele incentivar os trabalhos na congregação, e tinha um grupo que auxiliava cantando, da própria família dele tinha um grupo que cantava muito bem. Isso foi uma grande fase do pastor Jaconias na nossa igreja. Logo em seguida veio o pastor Zé Carlos, que não deu para fazer muita coisa, que ficou pouco tempo, mas ele, do que a gente pôde aproveitar bastante, que a esposa dele, ela tinha muita influência na música também, e contribuiu muito para a igreja. Ela, além dela ter muito conhecimento na música, ela também era formada em teologia, e isso ajudou, contribuiu bastante no pouco período que ele ficou na igreja. Em seguida veio o pastor Adalto. O pastor Adalto, ele tinha uma cara, ele era uma pessoa muito influenciada com jovens, influenciava de uma certa forma. Ele gostava muito de fazer estudo com os jovens, e ele era muito carismático também. Ele tinha uma facilidade muito grande para conquistar amizade. Ele conquistou, pouco tempo que ele ficou aqui, ele conquistou uma amizade muito grande aqui na cidade. O pastor Efraim Santiago, grande pastor, e que no período que ele teve na igreja, ele era muito zeloso, ele tinha um zelo muito grande, apesar de ter bastante tradicionalismo, mas ele foi uma época que a igreja houve ele teve um período curto também. Nesse período ele trabalhou na reforma da igreja. Entre o pastor Efraim, a característica dele era era muito zeloso pela igreja, e também trabalhador. Ele gostava de pôr a mão na massa também. Ele reformou os bancos da igreja, ele fez e construiu na época, se não me falha a memória, construímos calçada, e ele era o primeiro a chegar na igreja e usava um chapéuzão na cabeça e uma camisa de manga comprida. Ele era o primeiro a chegar e pôr a mão logo na massa. E ele era característica do pastor Ziel. Ele era influenciado na música também na época dele. A família dele, que fazia parte ainda da família do pastor Jaconias, que eu falei antes, que era uma família tradicional em música. Então a igreja nessa época estava muito animada em música. Bom, o pastor Daniel, esse tinha uma característica de ser muito simpático e carismático, e ele também
preocupava muito com o evangelismo, foi o pastor que mais fez evangelismo até então, até chegar o pastor Márcio. O pastor que mais fez evangelismo na igreja, que ele tinha um cuidado muito grande, ele tinha um campo de amizade muito vasto, e com isso ele aproveitava isso aí para fazer evangelismo. Foi uma época que a igreja cresceu muito. O pastor Cláudio era um pastor trabalhador, porém eu gostaria de destacar aqui a mulher dele, que era uma fantástica, e o trabalho dele, ela sempre junto, todo o trabalho dele a mulher dele estava junto com ele, ombreada com ele, por isso ficaram um período bem curto na igreja, mas fizeram também um bom trabalho na igreja. 7 pastores dirigiram a igreja durante essa caminhada. Hoje o pastor Márcio Braga comanda os trabalhos há 3 anos. Mas quis Deus, mudando toda a trajetória da nossa viagem missionária, que o local primeiro que nós estivéssemos falando fosse aqui na terceira igreja. E aconteceu. Na verdade, ali nós já percebíamos que aconteceria um casamento, uma união. Então, depois que saí da terceira igreja, caminhei por outras igrejas, mas dentro de mim uma convicção de que o local onde nós iríamos estar trabalhando era na terceira igreja de Ji-Paraná. E graças a Deus, essa previsão se confirmou. Logo quando chegamos no Rio de Janeiro, recebemos o convite e desde então temos tido o privilégio de estar à frente da terceira igreja batista de Ji-Paraná.